existe um círculo de aprisionamento ali da carreira médica que pode ser muito negativo, que a gente muitas das vezes, que às vezes a gente entra e nem percebe. É um ciclo de muito trabalho, a gente acaba entrando ali em vários vínculos, de pouca liberdade de exercer ali a medicina com excelência, de exercer a medicina que a gente sempre sonhou em realizar, onde você de fato tem total tempo e possibilidade ali de fazer tudo que você tem à sua disposição em prol do seu paciente. É um ciclo onde, além de muito trabalho, além de um trabalho onde você não tem liberdade, você não tem um certo retorno financeiro expressivo, né? Um retorno financeiro de fato à altura de tudo aquilo que você se esforçou aí ao longo dos anos de formação. É um ciclo que, basicamente, você não tem retorno financeiro, você não tem qualidade de vida e você não tem prestígio. É um caminho dentro da carreira médica que não te traz tudo aquilo que a gente sempre sonhou em alcançar com a medicina. Então, é um caminho geralmente, quando a gente trilha ali pelos plantões, pelos planos de saúde, pelas clínicas populares, né, a gente acaba entrando nesse círculo sem ter ali em mente que existe um outro caminho, existe uma outra alternativa que a gente pode seguir e de fato angariar tudo isso que a gente sonhou. Então, círculo vicioso, toda vez que a gente falar de círculo vicioso, círculo virtuoso da medicina, a gente está falando nesse sentido, nesse momento de aprisionamento da carreira, onde você trabalha muito e tem pouco retorno, pouco prestígio, pouco impacto na vida dos seus pacientes. Você há de convir comigo que, para eu exercer qualquer tipo de tratamento na medicina, eu preciso fazer um bom diagnóstico. Então, a ideia aqui hoje é a gente justamente fazer esse diagnóstico para você identificar a sua situação, né? Para que quando a gente falar das soluções, né? Quando a gente começar a falar dos caminhos que a gente propõe, né? Dentro do círculo virtuoso da medicina, né, para que você consiga ter mais claro aí nessa cabeça o ponto onde você está, para que você possa implementar as estratégias de uma forma mais efetiva. E assim, o que acontece? Se você chegar para um peixe e falar que fora da água, né, existe vida, né, ele provavelmente não vai acreditar. Às vezes acontece isso dentro da medicina, né? A gente olha para o lado, vê todo mundo trabalhando muito, vê nossos colegas ali emergindo ali 80, 90 horas de trabalho semanal. E aí você acha que é normal. Você acha que o tradicional da medicina é você super focar em trabalho mesmo e vender seu tempo e estar ali atendendo. Então, um dos primeiros passos que a gente precisa, a ideia aqui dessa live é justamente te chamar a atenção para esse ponto, para você identificar basicamente como que anda, né, o retorno que você está tendo, financeiro, de qualidade de vida, de prestígio, pelo tempo que você está dedicando à medicina. Se o caminho que você decidiu trilhar dentro da medicina está sendo de fato alcançando o objetivo dele, né? Se você está conseguindo proporcionar para os seus pacientes e ter o retorno disso pelos caminhos que você seguiu. Algumas vezes o médico está tão automático que ele nem percebe que ele entrou nesse círculo vicioso. A gente tem ficado mais próximo aí de muitos colegas, né, muitos colegas médicos que têm contado as suas histórias. Então hoje em dia a gente vê que é muito comum colegas trabalhando 80, 90 horas, 100 horas semanais, né? Eu particularmente trabalhava muito também em termos de plantão. Às vezes eu entrava no início da minha clínica, até a clínica as coisas começarem a andar, chegava a entrar no plantão na sexta-feira à noite e saía na segunda de manhã. Hoje a gente tem vários relatos de colegas, né? Tem o Pedro Amaral, que já deu vários depoimentos aí de quanto que ele trabalhava, mais de 90 horas por semana, né? Colega pediatra. A gente tem, enfim, Carol Brum, que dentro da ortopedia fazia plantão, atrás de plantão. Enfim, colegas de diferentes especialidades contando ali seus relatos de muito trabalho com a medicina e nem sempre tendo um retorno à altura. Então, hoje em dia, né, o que a gente quer trazer aqui é justamente essa discussão. A gente quer trazer o conceito de diagnóstico situacional. A gente quer que você entenda o quanto que você está tendo de retorno frente às atividades que você, os vínculos que você possui. E a gente vai trazer isso em discussão. Nós trouxemos um conceito chamado de retorno por hora trabalhada. Se você pensa em ter qualidade de vida, né, você precisa ter bem definido o seu retorno por hora trabalhada. O primeiro grande problema aqui, né, para a gente começar a discussão, existe muita gente que não tem a menor noção, nem do quanto trabalha e principalmente de quanto recebe. Então, hoje em dia, se você for ler qualquer livro de inteligência financeira, de qualquer coisa, enfim, Segredos da Mente Bilionária, Pai Rico, Pai Pobre, qualquer livro que fale, que dê qualquer tipo de orientação de finanças, né, um dos primeiros grandes passos é você saber ter uma noção mínima de quanto que você trabalha e o quanto que você tem de retorno. Agora, essa situação, eu entendo você, colega médico, que não é tão simples de você ter isso em mente, uma vez que nós tradicionalmente temos vários vínculos. A quantidade de médicos que possuem ali vários vínculos, que tem plantão, que tem concurso público, que trabalha numa clínica aqui, trabalha em várias clínicas, então a quantidade de vínculos que o médico tradicionalmente tem é muito grande. Fazer esse raciocínio, né, fazer esse cálculo exato aí de retorno por hora não é tão simples, mas é importante que você tenha em mente que se você não tem muito claro na sua vida o teu tempo de trabalho, né, o quanto de fato você trabalha e o quanto que você está recebendo, como é que você não tem nem condições de bolar planos de melhoria, de otimizações. Então, esse é um ponto de partida, né, para tudo que a gente vai discutir aqui. Você entender onde você está.
E para você entender onde você está, você precisa tirar ali 1 horinha, 2 horinhas ali do seu dia, da sua semana, para você basicamente listar todos os vínculos que você tem. Você vai botar numa coluna todos os vínculos que você tem. Numa segunda coluna você vai botar o tempo de trabalho em cada um desses vínculos. Numa terceira coluna você vai botar o quanto que você tem de retorno financeiro em cima de cada um desses vínculos. A partir desse exercício simples, você vai poder calcular, você vai poder ter a métrica ali, que é a métrica mais importante, né, pensando em qualidade de vida, que é retorno por hora trabalhada.